Bom, eu vou apresentar para vocês agora um recurso associado à parte de vulnerabilidade de projetos. É um pouco diferente da questão do Sonar em si, tá? É a questão da qualidade do código. Essa parte ela está mais associada a problemas de instalação, a versões que podem ter algum tipo de vulnerabilidade. E aí vocês podem verificar essas informações através do sistema e também existem algumas ações complementares aí que estão entrando que eu vou explicar para vocês. Mas primeiro ponto, como que funciona a parte de vulnerabilidades, tá? Todos vocês nos repositórios aqui que vocês têm acesso, que vocês adicionaram, tem uma opção de vulnerabilidades. Bom, essa opção ela vai abrir para vocês aqui um modalzinho. E aí, como vocês já viram nas outras também, na análise do Sonar, é bem parecida essa parte aqui de enviar no GChat, enviar no e-mail, tá? Aqui, por exemplo, vou marcar para enviar no e-mail e vou iniciar uma execução. Esse projeto aqui em si é um projeto bem pequeno, né? Mas aqui eu tenho algumas informações que me falam primeiramente que o projeto está seguro, que não tem nenhuma vulnerabilidade nesse projeto. Aqui me dá algumas informações também do repositório, né? Qual que foi a data que eu fiz o scan, qual que é o link do repositório aí, caso eu queira abrir também. E as informações do último commit também, para vocês poderem se situar, às vezes, para saber se o commit que vocês acabaram de fazer de fato foi o verificado, para entender um pouco ali se está certo, tá? Bom, aqui também tem a parte do e-mail, né, que eu coloquei. Aqui no caso, esse é o e-mail, né? Então aqui eu consigo ver que primeiramente o título me traz como seguro, e aí a análise de vulnerabilidade, o que que ele validou aqui, e aí ele me fala o pacote que é utilizado, ele me fala também os últimos commits, o link do repositório caso eu precise, e aqui também ele me dá informações sobre os merge requests. Aqui eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Bom, voltando aqui, eu vou fazer um outro teste, adicionando um outro projeto, para mostrar para vocês um projeto que contenha vulnerabilidades. Bom, aqui eu peguei um projeto exemplo nosso e criei uma branch com vulnerabilidades aqui proposital para que eu possa demonstrar para vocês o que acontece quando esse projeto tem vulnerabilidades. Primeiro ponto é que eu vou salvar, né? Eu vou adicionar esse repositório porque ele ainda não existia. E aí, eu vou vir aqui na parte de vulnerabilidades. Vou fazer o envio por e-mail também. O GChat aqui, eu não vou habilitar ele agora, tá? Mas o funcionamento dele é exatamente o mesmo para a parte do Sonar. Vocês têm ali o grupo dentro do GChat e vocês recebem os informativos, são as mesmas coisas que vocês recebem aqui que vocês recebem por e-mail. A única diferença é que aqui não tem aquela opção de esperar, né? Você ficar aguardando, porque aqui você sempre vai aguardar. A análise de vulnerabilidades, ela é bem mais leve do que a execução do Sonar, tá? Então aqui eu vou rodar essa execução, ele começa a verificar aí essas vulnerabilidades e aqui mesmo ele vai me dar aquele relatório aqui, ó. Então aqui eu tenho várias informações diferentes do projeto quando ele estava seguro. Primeiro ele me traz um resumo, né, de todas as vulnerabilidades que eu tenho no projeto. Esse número aqui ele pode até assustar às vezes, tá? Mas eu vou explicar por que, por exemplo, eu tenho 26 vulnerabilidades médias. Ah, e aqui ele me traz também comandos que me ajudam a corrigir esses problemas, tá? Então ele me fala aqui para eu atualizar o Axis, para eu atualizar o Node Mail, o Sentry. Ele me fala aqui outras informações também que eu vou aprofundar daqui a pouco. Mas voltando aqui, na primeira parte aqui do resumo, por que eu tenho várias aqui? Porque você pode ter um pacote que ele é reutilizado por vários outros. Então, um pacote estando ali corrompido, contendo vulnerabilidade, ele vai também corromper vários outros, tá? Não significa que você vai ter que executar aqui 65 comandos. Não, pode ser que uma dependência esteja associada com a outra e por aí vai. Bom, descendo aqui, eu tenho três tipos de informações, que são os comandos, os avisos e as resolutions, tá? E aí vou explicar um pouquinho do que é cada uma. Os comandos eu acho que é bem simples, né? Ele vai te dar os comandos para você atualizar diretamente as suas dependências, dependências diretas, tá? Que estão lá no seu dependencies, dentro do seu package JSON, dependendo, né, do seu gerenciador de pacotes, da linguagem que você está utilizando, se é Python, se é PHP, ele vai te dar os comandos diferentes baseado no gerenciador, beleza? Aqui eu tenho um aviso. Esse aviso aqui, no caso,
quando existem avisos, são até os mais importantes. Por quê? Aqui está me falando que um pacote que eu estou utilizando não tem versão corrigida. Então, eu não conseguiria atualizar esse pacote a ponto de deixar o meu projeto sem vulnerabilidades. Então, ele me dá uma recomendação de utilização e até me fala para ver aqui no Resolution abaixo nesse caso, tá? Mas aqui também me fala que isso não resolve o problema da versão, que é para considerar substituir esse pacote ou a dependência que utiliza esse pacote, tá bom? Bom, vindo aqui embaixo, ele me traz os resolutions aí que eu tenho como opção. Isso aqui até fala para mim adicionar no package.json nesse caso aqui. Resolutions são bibliotecas que não estão diretamente listadas nas dependências do seu projeto, mas outras bibliotecas utilizam elas. Ou seja, você está utilizando uma versão de alguma lib que dentro dela tem uma vulnerabilidade. Essa é a explicação mais simples possível. Se você tem a opção de atualizar a própria lib, talvez seja até um caminho mais recomendado, tá? Porque é a forma correta. Mas caso aquela biblioteca ainda não tenha atualização, você pode fazer isso aqui para manter o seu projeto seguro, tá? Descendo aqui, vocês vão ter os detalhes de todas as vulnerabilidades e vocês podem entender cada uma delas, tá? E o porquê que elas foram causadas. Então aqui vocês têm um aviso, né? Uma leitura que vocês podem fazer aqui, que ela é bem breve. E também tem o link aqui, onde vocês podem abrir para ver o detalhe completo da vulnerabilidade. Então ele explica aqui exatamente o que aconteceu, a criticidade dessa vulnerabilidade. E aí você pode entender melhor também, caso você queira ver o porquê que isso aconteceu. Fora isso também, né? Ele te dá aqui as recomendações do que fazer, que é fazer uma atualização para uma versão igual ou superior à que está aqui, né? Ele te dá algumas explicações também dos caminhos afetados. Vocês podem ver aqui que nós podemos ter mais de um caminho, né? Então isso aqui até demonstra o motivo de às vezes aparecer várias vulnerabilidades. Às vezes é uma só, no geral, né, na forma de corrigir, mas ela afeta mais de um pacote. Beleza? Bom, então aqui é um informativo onde vocês podem ir passando e lendo aqui cada um dos detalhes das vulnerabilidades e às vezes vocês vão encontrar isso aqui, ó. Deixa eu só ver onde é que ela está. Essa aqui no caso. Essa informação aqui, ela está associada muito com aquela biblioteca que não tem correção, tá? Então aqui você vê que não existe recomendação para isso, né? A recomendação no caso é buscar uma alternativa para esse pacote. Inclusive, aqui eu consigo ver que é esse HTML PDF, que é uma biblioteca que não é mais mantida. Então, se eu abrir os detalhes aqui, eu vou ver que essa biblioteca request em específico, ela aqui não tem um patch, né? Ela não tem uma correção. Então, aqui até fala que ela não é mais mantida, ó. Por isso que essa correção não existe. Então, aqui a gente consegue entender detalhadamente cada uma dos problemas que ocorreram no pacote. Beleza? Então, em relação à análise de vulnerabilidades, é isso, tá? Eu quero só fazer um adendo aqui, que existem muitas linguagens de programação. Todas elas têm a sua forma específica de listar ali as suas vulnerabilidades. Porém, nem todas elas funcionam somente com o comando de auditoria que o pacote fornece. Existem possíveis caminhos que nós podemos encontrar aí para fazer funcionar. Um exemplo, o PHP, por exemplo, ele utiliza o Compose, se não me engano, para fazer essa auditoria. Só que ele depende de uma instalação antes da execução. Então, o PHP em específico precisa de uma validação a mais. E isso pode acontecer com outras linguagens também. Então, por exemplo, eu estou utilizando um Rust, né? Estou utilizando uma outra linguagem aí, um Go. Pode ser que a auditoria dela não esteja 100%. Então, nesses casos, é importante até que você notifique o responsável aí no momento que puder dar manutenção no projeto, para que ele expanda a forma de validação das linguagens. Por que que eu não deixei todas prontas? Porque são muitas linguagens, né? Então, ao invés de perder tempo, às vezes, construindo coisas que ninguém vai utilizar, nesse cenário em específico, eu trouxe aí o Python, PHP e o JavaScript com funcionamento completo, que são as linguagens que, se não me engano, hoje nós mais utilizamos. E caso tenha necessidade de uma nova verificação, a gente vai expandir isso para outras linguagens também.
Beleza? É só um aviso aí para caso você em algum momento vá trabalhar com alguma linguagem diferente dessas que eu falei, para você até deixar as pessoas cientes ali dessa possível condição. Beleza? Bom, continuando, nós temos aí mais duas possibilidades que eu ainda não apresentei para vocês. Deixa eu só passar aqui pelo e-mail, né, que eu acabei não mostrando. Mas aqui no e-mail, diferente do outro que eu mostrei no começo do vídeo, a gente já recebe uma informação de alerta, tá? Que mostra sim que aqui existem vulnerabilidades encontradas. Aqui os comandos também traz todas as informações que vocês recebem lá, são as mesmas informações que vocês têm no e-mail, tá? Então, é a mesma coisa, eu só queria mostrar mesmo. E aí existe um terceiro tipo de e-mail que vocês podem receber, que é o e-mail de erro, tá? Que é quando o sistema ele simplesmente não conseguiu verificar, seja por uma falha estrutural do código, seja por ele não conter ali dentro da estrutura atual uma forma de validar o seu projeto pela linguagem ou qualquer outro motivo que seja. Mas você pode receber sim essa informação de erro e caso você receba, é importante primeiro que você leia o erro, tá? Ele vai te trazer aí uma informação de erro e depois, se tiver ao seu alcance, você mesmo corrija. E se não tiver, você acione também os responsáveis aí para que eles executem a correção. Trazendo até um exemplo aqui que eu rodei anteriormente de erro, que aconteceu justamente isso. Ele me deu aqui um erro nesse projeto, avisando que ele não conseguiu detectar o Package Manager. Então ele não conseguiu encontrar um arquivo manifest para executar essa análise. Nesse caso aqui, o que era o problema? O arquivo requirements.txt do Python, que esse projeto seria em Python, ele não estava presente no repositório. Logo, não tem como fazer uma auditoria se as dependências não estão listadas no projeto. Então, aí ele acionou esse pacote de erro. A correção era criar esse arquivo e colocar as dependências ali para que na hora que fosse executado, né, o pip, para fazer as instalações, ele conseguisse buscar as dependências do projeto. Beleza? Então, é só um adendo aí também, explicando rapidinho a parte do erro. Bom, continuando, aqui existem mais duas opções, tá? Que são opções muito boas no dia a dia de vocês aí, que pode auxiliar bastante. Caso vocês não queiram executar o tempo todo essas informações manuais, existe um auxiliar, tá? Por que que é um auxiliar? Porque ele não é certeza. Vocês ainda assim precisarão ter cuidado com essas informações. E aí, o que que eu faço, né, nessa parte aqui? Eu vou habilitar a criação de um merge request e aí, lendo aqui o tooltip, fala que essa ação vai criar uma branch com as correções e vai abrir um merge request para o projeto, beleza? E aqui tem um informativo muito importante que criar esse merge request não é garantia de que todas as vulnerabilidades serão corrigidas. Algumas podem precisar de ajustes manuais. Principalmente nesse projeto, onde eu já mostrei para vocês que é necessário modificar a opção, né, da biblioteca utilizada. Aqui, principalmente, é onde vocês vão precisar ter ações manuais. Então, esse projeto em si já é um caso muito específico. Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou habilitar essa execução junto com a criação do merge request e eu vou executar esse projeto. Quando eu faço isso, essa análise ela é um pouquinho mais demorada, ela não é tão demorada assim, não vai levar nem um minuto, tá? Mas ela é um pouco mais demorada. Deve levar ali uns 30, 40 segundos mais ou menos para ela executar essa ação. Enquanto isso, o que que eu vou fazer? Vou abrir no projeto aqui para mostrar para vocês. Bom, falei que não ia levar um minuto e acabou levando um minuto sim. Eu pausei aqui rapidinho só para cortar, para não ficar muito longo. E aqui, quando eu solicito o merge request, ele até me traz aqui essas informações. O status do merge request foi solicitado e ele foi criado. Isso significa que deu certo e o merge request está presente no repositório agora. Bom, as informações abaixo são as mesmas, tá? Lembrando que as informações que você recebe, elas são geradas anterior ao merge request. Então, se você quiser ver mais atualizado, o essencial é que você, né, o necessário é que você execute de novo para que você veja as ações pós-merge request. Bom, vamos lá. Abrindo aqui a branch, né? O que que eu tenho? Abri aqui essa branch de vulnerabilidade, vul12, que eu chamei. E aí, se eu abrir aqui também as opções de branch, eu vou ter essa branch aqui, ó, DevOps Dependability.
Essa branch ela é a branch gerada para que o merge request fosse solicitado. Bom, então se eu abrir ela aqui, e aqui eu vou ter até uns commits automáticos. Se eu abrir as informações desse commit em específico, eu vou ver que as principais alterações que eu tenho são o quê? São só atualizações de biblioteca. Ó. O que que ele fez? Ele atualizou aqui o Center, ele atualizou o Axios, ele atualizou o NodeMail, que eram versões que tinham vulnerabilidades. E também ele inseriu a parte de resolutions aqui para mim, para poder atualizar aí essas informações. Beleza? Então aqui, o que que ele acabou de fazer? Criou essa branch e aqui na aba de Merge Requests, se eu abrir ela agora, eu vou ver que tem um Merge Request criado aqui ó, há um minuto atrás, que é o Merge Request daquela branch, da Dependabot, para a branch de vulnerabilidade, que inclusive é a branch que está mapeada aqui no meu repositório, tá? Então ele sempre vai fazer esse Merge Request para a branch que você apontou aqui dentro. E aqui também ele traz até um textinho, né, dos comandos aí que foram executados, as vulnerabilidades, vai trazer um report aí baseado nas mesmas informações que vocês têm lá no relatório. Bom, dito isso, existe uma segunda ação que eu não executei, que é, além de criar o merge request, é o auto merge. Então, aqui eu acho que é bem específico, né, para quem trabalha aí com desenvolvimento todo dia, que ele vai simplesmente mergear isso aqui automaticamente, se for possível. Então, aqui na branch de vulnerabilidade, deixa eu voltar aqui, abrir a parte de vulnerabilidades, eu vejo aqui que eu tenho um commit, que é só um commit de publicação de branch, feito há 22 minutos atrás. E aí, mostrando para vocês o processo, eu vou deixar esse auto-merge habilitado aqui agora. E aí, vou executar. Vou pausar aqui de novo, para o vídeo não ficar tão mais longo. E aí, eu já volto assim que o processo for concluído. Bom, voltando aqui, depois da análise, aqui em status do merge request, a gente já tem mais algumas informações. Aqui ele foi solicitado, ele foi criado, o auto-merge foi solicitado e o auto-merge foi concluído, né? Aqui como auto-merged, no caso. Então significa que agora sim a branch ela foi totalmente mesclada. Então se eu recarregar aquela mesma tela, nem precisava recarregar, né? Já estava aqui, mas aqui eu já tenho ó, um commit, né? Um commit automático de vulnerabilidades. Aqui traz também o momento em que ele foi executado. Então se vocês olharem aqui, vocês vão ver que agora sim está mergeado todas aquelas informações que foram encontradas, todas as vulnerabilidades encontradas. Se eu expandir aqui as branches, vocês vão ver que aquela branch criada ela já não existe mais, tá? Porque para evitar sujeira, quando você habilita o Auto Merge, ele cria a branch, faz o merge e depois ele apaga a branch, tá? Para não manter sujeira aqui. Beleza? Então essa ação aqui que eu queria mostrar para vocês. E aí existe um outro processo que aqui, por exemplo, tá? Eu acabei de executar o merge na branch, eu acabei de fazer todo o processo que me mandou. E aí para mostrar para vocês, eu vou executar de novo. E aí eu quero mostrar o relatório que ele vai gerar para mim aqui, tá? Olha só, mesmo eu tendo feito todo aquele processo, as vulnerabilidades já diminuíram, eram 65, agora são 6, mas ainda existem 6 vulnerabilidades. Por que que existem essas vulnerabilidades ainda? Vamos lá. A primeira delas é o Axios, e aí vocês vão olhar e falar, pô, mas já não tinha atualizado o Axios? Sim, o Axios ele foi atualizado. Só que aqui, se nós olharmos, ele foi atualizado para a versão 1.8.2, tá? E aqui ele está mandando atualizar para 1.12.0. O que que aconteceu? Né? Por que que eu atualizei o Axios para uma versão que continha vulnerabilidades ainda? As vulnerabilidades, elas são corrigidas em patches. Então, o patch que eu estava, ele me mandou atualizar para o patch seguinte, só que o patch seguinte também continha vulnerabilidades já encontradas, e quando ele executou uma auditoria do próximo patch, ele percebeu que eu precisava atualizar de novo. Ou seja, mesmo que você atualize e faça o auto-merge, as vulnerabilidades podem continuar existindo, tá? Então é importante que você execute ali mais de uma vez, você verifique com calma as versões e os patches que são solicitados, porque pode ser que você atualize para uma versão seguinte. Aqui aconteceu a mesma coisa. Essa lib, eu também atualizei ela para uma versão acima, mas a versão acima já continha vulnerabilidade. Obviamente, eu peguei versões muito antigas aqui, então é comum que versões seguintes já tenham solicitações de versões seguintes. Mas se você está com um projeto mais atualizado e mantém isso aqui sempre
sendo efetivado, você não vai passar por esse problema, tá? Então, se eu criar um merge request, se eu fizer todo o processo de auto-merge, ele vai de novo jogar essa branch, ele vai corrigir de novo. Se eu não me engano, tá? Eu já executei isso aqui para testar. Eu tive que rodar 3 vezes para que essa informação sumisse. A Axios ela some na próxima, tá? Mas essa aqui ela tem mais uma ainda que precisa ser atualizada. E essa aqui do request, essa aqui nunca vai sumir, a não ser que você altere o pacote que utiliza ela. Lembrando que ela é uma vulnerabilidade sem correção. Então, enquanto ela estiver no seu pacote, ela vai continuar sendo ali solicitada. Óbvio, gente, dependendo da criticidade da vulnerabilidade, vocês podem se programar melhor para fazer as correções. Obviamente, aqui eu estou com vulnerabilidade de consideração high, né? Então eu preciso fazer uma correção, eu tenho 5. Então, essas 5, inclusive, elas são geradas por essa lib e por essa lib, porque essa aqui ela gera uma moderada, ela gera uma média, então ela não influencia tanto, mas é importante que você corrija, tá? As altas, elas seriam todas corrigidas aqui no final desse processo, beleza? Eu não vou seguir aqui até o final, porque eu já expliquei para vocês como é, o que acontece depois que eu executar mais 2 vezes. Isso aqui nunca vai zerar até que eu substitua a biblioteca, mas esse aqui seria o processo. Bom, e agora para a gente finalizar, depois de tudo que eu falei, talvez tenha aquela dúvida. Mas, Igor, como que eu vou saber quando eu preciso ficar executando essas análises? Como que eu vou ficar monitorando esse tipo de coisa? Existe uma outra rotina que ela vai rodar no sistema ali por baixo, vocês não precisam configurar, que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar todos os projetos, ela vai rodar isso aqui automaticamente todos os dias, e se forem encontradas vulnerabilidades nos projetos, ela vai notificar todos os membros do projeto no GitHub. Então, a partir do e-mail que você recebeu, a partir das mensagens no Gchat que você viu que aconteceram, você vem aqui no projeto específico que está vulnerável e analisa e resolve, tá? Então, a utilização dessas informações, a utilização de vulnerabilidades, a obrigatoriedade dela, a ideia é que ela venha através de um gatilho, tá? Que vocês vão ter sido notificados previamente de que aquele projeto estava vulnerável pela rotina que é configurada por baixo dos panos ali na parte do servidor, beleza? Então, se preocupem com o que vocês receberem, né, de mensagens, de avisos, e assim que vocês receberem, vocês vêm aqui dar uma olhada no que é necessário ser tratado, beleza? Bom, a parte aqui de vulnerabilidades é essa, ficou um pouco longo, mas é que tem muitos detalhes aqui, muitas formas de lidar com isso, tá? Mas esse é o processo e aí já está disponível para vocês utilizarem também. Beleza? É isso e valeu!